Olá pessoal, estamos aqui agora para a segunda parte do vídeo onde eu falo sobre o início do Tech Segurança, o seu primeiro emprego e tal, né? Quem não assistiu a primeira parte, vou deixar o link aqui da primeira parte, também vou deixar o link na descrição, o cardzinho aliás, em cima aí, o link na descrição, para você assistir a primeira parte, né, entender um pouquinho do que eu já falei, né, de onde veio essa ideia de fazer esse vídeo. Aqui eu volto para a parte onde o colega que fez a pergunta sobre a metodologia que eu utilizei, né? E não era uma metodologia específica, porque a empresa onde eu iniciei já tinha todo um sistema de segurança, né? Um sistema que funcionava já, né? Eu apenas coloquei a minha personalidade naquilo que deveria ser feito, né? Até porque na área você está sozinho, né? Você não tem ninguém lhe acompanhando, né? São raras as vezes que você vai em dupla, dependendo do tipo de trabalho. A maior parte das vezes você está sozinho na área. Então é a sua personalidade que vai funcionar, né? Ou seja, o seu método de trabalho, né? Que vai funcionar ou não, né? Vai depender de como você age, né? E para mim, né? Pelo menos para mim, o que funcionou bem foi a forma de tratar as pessoas, né? Eu não, nunca me impus usando do meu cargo, né? Para conseguir alguma coisa. Eu nunca trabalhei assim, né? Todos nós sabemos, né, que existem situações em que a legislação, né, ela nos permite fazer muita coisa, parar uma atividade, enfim. Mas quando você age de forma agressiva, a tendência é que você não consiga nada, né? Você pode até conseguir naquele momento, mas a grande verdade é que o seu futuro vai ficar comprometido naquela área de trabalho ou naquela empresa onde você está, né? Então, trabalhar com pessoas não é um negócio fácil. Então, você precisa saber, entender um pouquinho, né, de como as coisas funcionam na cabeça das pessoas, e o que não é comum, né? E isso você vai pegar com o tempo, né? Claro, né? Mas eu estou falando aqui daquilo que funcionou comigo, né? E eu creio que funciona com todo mundo se agir dessa forma, né? Então, muito do que eu consegui na área da segurança, né? Muito daquilo que eu tive êxito, naquilo que eu desejava para a empresa, foi trabalhando as pessoas, né? Trazendo as pessoas para o meu lado, né? E quando eu fiz isso, né, tudo ficou mais fácil. E aqui eu vou contar um pouquinho da minha história, do final já da minha carreira como técnico, como eu já não estou nativa, né? Pouco antes de eu já me aposentar, né, uns 4 anos antes, eu fui transferido para uma filial, né, onde não tinha nada. Então, conforme eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo eu iria contar como que eu fiz para sair do zero, né, e deixar um sistema implantado quando eu saí, né? E quando eu fui para lá, né, a primeira vez que eu fui para esse local, né, era uma atividade totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado na matriz. E apesar que eu já conhecia aquelas atividades, mas ali, né, naquele local, eu estaria sozinho, né, era só eu da área de segurança. E foi me dado um prazo, eram 6 meses para eu implantar as normas que no caso da matriz eram as principais, né, dos riscos críticos. E eu tinha esse prazo para implantar esse sistema lá, né? E não era somente falar assim, eu vou chegar e vou passar o material e pronto. Não, eu tinha que treinar todos os funcionários em cada risco daqueles lá que existia na empresa, né? E eu sabia que isso não seria uma coisa simples de fazer, né? Porque esse pessoal que estava lá, os funcionários, tinham sido absorvidos pela empresa a qual eu trabalhava, né? E eles eram terceiros, então foram absorvidos. E a cultura de segurança deles era assim, muito baixa, totalmente dependente da segurança. Coisas assim, básicas eles não cumpriam, né? Mas não era só isso. Existia a questão do prédio, que não tinha VCB, e eu teria que ir atrás disso. Fazer as eleições da CIPA, que não tinha.
enfim, tudo era do zero. Levantamento de espaços confinados, era do zero mesmo, não tinha nada. Todo o sistema de gestão iria iniciar comigo lá, né? E nessa situação, né, nessa caminhada que eu tive, né, durante 4 anos mais ou menos, eu tive ajuda, lógico, de outras pessoas também, né, da matriz, mas no meu dia a dia ali na empresa, né, é eu que estava ali, né? Então, se eu fizesse algo que desagradasse, seja quem for lá, e não eram muitos funcionários, possivelmente, né, eu me daria mal, porque ninguém iria querer me ajudar. Então eu comecei a trabalhar as pessoas da forma que eu já conhecia, né, da forma que eu já tinha trabalhado na matriz. E funcionou muito bem comigo lá, né? Então quando eu cheguei lá, eu tive algumas situações assim, inusitadas, né? Uma delas, eu estava na área, né? E eu lá só tinha um empilhadeirista, né? E eu vi ele operando empilhadeira e percebi que ele estava sem cinto. Assim que ele parou a empilhadeira, isso era a norma da empresa, né? A gente não podia chegar até a empilhadeira enquanto o operador estava em movimento. Então quando ele parou a empilhadeira, eu fiz sinal que iria conversar com ele. E é claro que nesse momento as pessoas, é normal as pessoas já ficarem se fecharem, né? Eles já vão partir para a defesa, né? Porque acham que estão fazendo alguma coisa errada e por isso que eu estou indo lá falar com elas. E eu cheguei e não falei nada do cinto. Comecei a conversar com ele, né? Perguntei da função dele, quanto tempo ele operava empilhadeira, se ele gostava do trabalho dele, enfim. Fui conversando coisas que assim não tinha a ver com um erro, possíveis erros que ele estaria cometendo. E que provavelmente ele nem sabia qual era, né? E isso foi desarmando ele, né? Foi deixando ele mais tranquilo, à vontade, né? Existe uma técnica para isso, e eu vou falar isso em outro vídeo, vocês podem acompanhar aí, né? Mas de repente, quando eu percebi que ele estava bem à vontade, eu perguntei para ele, você não usa o cinto de segurança quando está na empilhadeira? Ele me falou, eu uso sim, mas é que eu esqueci de pôr. E eu bati o olho no cinto e estava todo empoeirado, dava para ver que fazia muito tempo que ninguém utilizava aquele cinto, né? Mas eu não falei isso para ele, né? Eu simplesmente fiz a pergunta só, né? E imediatamente ele colocou o cinto, né? Teve que ajustar, porque nem estava ajustado para ele, né? Mas ele colocou o cinto. E eu ainda conversei um pouquinho mais com ele e saí. Eu não pedi para ele colocar o cinto. Ele colocou, só de eu ter perguntado. E a partir daí, né? Enquanto eu estive lá, nunca mais vi ele sem o cinto. Então são coisas que você faz e que tem um resultado imediato e não é só naquele momento. Porque ele não está fazendo aquilo mais por medo de você, né? Ele está fazendo por respeito. Quando as pessoas fazem as coisas por medo, ela funciona na hora. Mas quando se vira as costas, acabou. A segurança já foi por brejo, né? Porque ele só faz quando você está perto. Isso não é conscientização, né? Uma hora eu falo também sobre isso, né? Sobre a questão da conscientização. E aí quando se vira costas, ele fez por imposição, né? Mas quando ele faz que você trabalhou ele primeiro na conscientização, você não vai precisar mais se preocupar com esse funcionário. Porque ele vai estar sempre lembrando daquilo, né? E isso funciona muito bem, tá? Comigo funcionou na matriz, na época, né? E eu até falei isso já em outro vídeo, sobre líder natural, se não me engano. Então funciona bem isso aí. Outra situação que aconteceu, também com empilhadeira, por incrível que pareça, né? Como eu falei, os funcionários dessa empresa, né? Eles eram terceiros. E alguns eram de uma outra empresa do mesmo conglomerado, né? Mas eram poucos, a maioria eram terceiros. E eu me deparei com uma situação assim que para eles era comum antes deles chegarem ali. Todo mundo fazia de tudo lá, né? E não podia, né? Agora eles estavam numa outra situação onde você precisava de autorização para fazer as atividades. Tinha um crachá específico para isso, né?
Então você podia ser motorista, com habilitação totalmente em ordem, mas você não poderia pegar um veículo e sair com ele se você não tivesse no seu crachá essa autorização. E eu andando na área, notei que quem estava operando a empilhadeira era o gerente da unidade. E que, como eu falei, na outra unidade que ele trabalhava, isso era normal para eles, né? E eu parei e fiquei olhando ele com a empilhadeira, né? Ele me viu, né? Aí parou, encostou a empilhadeira, e quando ele encostou, que ele desceu da empilhadeira, eu fui até ele, né? E eu perguntei, assim, em tom meio de brincadeira, né? Eu falei, não sabia que o senhor também era empilhadeirista e tal, né? E ele poderia ser, tá? Não tem problema nenhum, qualquer um pode fazer um curso de empilhadeira. Mas ele não poderia estar operando a empilhadeira porque ele não tinha autorização para isso. E aí quando eu fiz essa pergunta, né? Ele não me respondeu nada, ele deu um sorriso assim, né? Ele tinha mais ou menos a mesma idade e tal, mas eu tratava ele como senhor e tal, né? Com respeito, né? Ao cargo hierárquico, né? E aí ele me deu um sorriso assim, tirou a chave, foi lá, tirou a chave da empilhadeira, colocou na minha mão, né? E falou, ó, de hoje em diante eu não pego mais essa empilhadeira. E não pegou mais mesmo, porque ele sabia que estava numa condição errada, né? Pelas normas da empresa. E eu não precisei falar nada, né? Foi só uma pergunta que eu fiz. Né? E assim eu fiz muitas vezes, né? Com muitos funcionários. E eu tenho orgulho de dizer que nos 4 anos que eu trabalhei lá, né? Ao sair de lá, né? A minha despedida, né? Foi num DDS de manhã, né? E eu vi muitas pessoas chorando, né? Porque eu estava saindo da empresa, né? Então eu fiz muitos amigos lá e nenhum inimigo. Eu não deixei nenhum inimigo lá. E não que eu tenha passado por cima de normas para isso, de forma alguma. Porque o que você precisa sempre é pensar que você tem que ser duro com o evento e não com as pessoas. E quando você é duro com o evento, você deixa claro que não é contra a pessoa que está agindo, mas contra aquele evento. Aquilo não pode acontecer. A pessoa, o funcionário, saiu dali, no refeitório, você encontra com ele, você almoça, você senta na mesma mesa, você tem uma confraternização, você está lá junto e acabou. O negócio seu é o evento, não é a pessoa. E tratando assim, as coisas tendem a rodar bem e você vai conseguir muita ajuda. As pessoas vão passar a te ajudar. Aqueles que são mais resistentes e tal, né, você vai trabalhar também eles, de forma a conscientizar e, em último caso, as medidas serão tomadas. E, se não houver um jeito realmente, tem que se tomar uma medida mais extrema. Mas isso é o último caso. A ideia é conscientizar. Se você conseguir mudar uma pessoa, que seja, em termos de segurança, você já tem uma vitória muito grande, porque essa pessoa vai mudar outras também, até na casa dela, na família dela. Isso vocês, quem é mais antigo, vai concordar com isso, né? Que existe muito disso aí, né? A pessoa muda completamente a visão dela do que é prevenção, do que é segurança, do quanto isso é importante na vida dela, né? E na vida dos seus familiares também. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar esse relato aí, né? A minha metodologia, então, foi sempre trabalhar as pessoas e com as pessoas, né? Trazê-las para o seu lado, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem de você estar ali, né? E não mal quando você aparece, né? E quando você aparece na área e alguém está fazendo alguma coisa errada e fica com medo de você, então tem coisa errada com você também. Elas não precisam sentir medo, elas têm que sentir vergonha de estar fazendo alguma coisa errada. Isso aconteceu muitas vezes comigo, pessoas vinham conversar comigo, ai, me desculpa, puxa, foi assim, eu esqueci mesmo, você sabe quando sou... Então isso é muito gratificante, quando você percebe que as pessoas estão fazendo segurança porque estão conscientizadas, e não porque tem alguém ali cobrando, olhando, fotografando, enfim. Então, você fazendo assim, para quem está começando na área, né, procura agir assim. Não tenta impor nada, eu sou técnico de segurança, eu sou bom, não. Isso não funciona. Como eu falei, pode funcionar na hora, mas depois acabou. Ok, pessoal? Então, acho que é isso, essa segunda parte, né? Se ficar algumas pontas aí que vocês querem saber,
perguntas, né, mais coisas que quiserem saber sobre essa minha atividade nessa empresa lá, né, que eu tive que implantar tudo do zero, deixa aí nos comentários, comenta aí, pode fazer as perguntas aí, a gente responde, se for o caso faz um outro vídeo, né? Tá ok? Então muito obrigado aí e até o próximo vídeo.